A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Logo após, nós teremos uma ministração poderosa com o pastor Gisiel no culto da família. Mas antes, se você já é inscrito, curta o nosso canal e compartilha. Irmã Jane, eu não sou inscrita ainda no canal, calma aí. Tá vendo o botãozinho de se inscrever? Clica nele. Clicou? Então, você já faz parte do nosso canal. Segue-nos também na nossa página no Instagram, no Facebook e no TikTok. Vamos agora para a ministração. O versículo de número 27, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Faremos menção nesta palavra a respeito de uma mulher que se colocou verdadeiramente na presença do Senhor. E eu creio que você nessa noite veio a este templo de adoração, a essa casa de adoração ao Senhor, para nesta noite também apresentar algo ao Senhor. No versículo de número 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós vemos na menção desta palavra a respeito de Ana. Ana, uma mulher que se colocava ano a ano na presença do Senhor, para pedir do Senhor algo de especial. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para as nossas aflições, para aquilo que são as barreiras que nós temos no nosso dia a dia, nós nos colocamos em momentos, talvez como o de Ana, apresentando ao Senhor as nossas petições. Confesso para os irmãos que, em muitas vezes, em muitos momentos, em muitas madrugadas, já temos nos colocado na presença do Senhor, buscando do Senhor algo em especial. Mas nós precisamos ter um entendimento que a nossa oração, a nossa petição, ela sempre tem chego à presença do Senhor. Nós nos colocamos em buscar e orar, e o Senhor está sempre atento, com os ouvidos atentos para ouvir a nossa necessidade e ouvir aquilo que nós buscamos a Ele. Nós precisamos ter entendimento que Ana buscou ao Senhor por muitos anos, se colocou na presença do Senhor por muitos anos. Mas aqui em 1 Samuel nós vemos a referência de um certo dia, em que ela colocou no seu coração: vou lá e vou, além de orar ao Senhor, farei um propósito. Irmãos, o Senhor nos garante a vitória e nos dá a certeza da vitória. Mas nós precisamos, irmãos, apresentarmos algo diferente a Ele. Eu muitas vezes me coloquei na presença do Senhor falando: Senhor, a minha súplica, a minha petição é essa. Me coloco diante do Teu altar e fiz propósito com o Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado com qual é o tipo de propósito e se nós estamos, irmãos, realmente habilitados a cumprir o propósito que nós fazemos. O propósito de Ana em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, era um propósito de se colocar na presença do Senhor, pedindo ao Senhor um filho. Pedindo algo de especial para a sua vida. E nós vemos na referência no primeiro versículo de Samuel, onde diz assim: e houve um homem em Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana era o marido de Ana. Eucana casou-se com Ana, um grande amor por aquela mulher, mas do seu casamento não vinha o fruto, não vinha um filho. E naquele tempo, irmãos, a lei permitia ao homem que, se a mulher fosse estéril, a sua primeira mulher, ele podia tomar uma segunda esposa, para que ele pudesse ter com ela os seus filhos, já que a primeira não poderia ser fértil, não poderia lhe dar os filhos, para que
ele pudesse então a sua geração dar fruto, sequência na sua geração. E nós vemos aqui aonde começou uma grande batalha, aonde começou uma grande guerra na casa de Ana. Ana, por sua vez, uma mulher temente ao Senhor. E quando nós olhamos no versículos a seguir, nós vemos o versículo 3, aonde diz assim: subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Nós vemos que era uma família temente a um Deus, o mesmo que nós servimos hoje. É o mesmo Deus, irmãos. Uma família que ia de ano em ano oferecer sacrifício. Era costume da época e necessário que fossem apresentar sacrifício ao Senhor em razão dos seus pecados, em razão de um ano, de ano em ano. Hoje, nós não precisamos apresentar sacrifício, porque o sacrifício verdadeiro foi Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós estamos em uma situação um pouco melhor do que estava Eucana, porque nós podemos todos os dias, como estamos hoje aqui oferecendo ao Senhor um culto em sacrifício. Deixamos os nossos afazeres, deixamos as nossas obrigações do lar para nos colocar verdadeiramente na presença do Senhor e apresentar a Ele glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glórias e aleluias. É isso que nós oferecemos a Ele no dia de hoje. Louvores ao nome dEle. Por quê? Em razão do quê? Em razão dos benefícios a qual o Senhor já tem nos dado. No dia de hoje, quem aqui almoçou? Todos nós almoçamos. Quem aqui hoje levantou pela manhã e tomou um belíssimo café da manhã? Antes de vir para a igreja, pelo menos um café. Me ajuda aí, irmão. Vocês passaram o dia jejuando? Eita glória! Então, irmãos, nós vemos que o que você fez para agradecer ao Senhor por aquele café, pelo almoço? Você lembrou de gastar alguns minutos do teu dia apresentando ao Senhor um altar na tua casa? Eu me lembro, irmãos, que na minha juventude, na minha infância, sentávamos à mesa. Hoje quase não temos mais o costume de sentar à mesa com a família, mas sentávamos à mesa e ninguém se atrevia a pegar no talher para começar a se alimentar antes que o pai da casa, que o meu pai começasse uma oração. E a oração do meu pai já era em língua estranha, irmãos, porque ele orava em língua estranha. Ele fazia uma oração apresentando ao Senhor aquele sacrifício, um agradecimento. Ele tinha uma oração pronta, e ele orava ao Senhor, e nós orávamos, tínhamos o hábito, o bom hábito de orar ao Senhor, agradecendo antes de nos alimentarmos. Me recordo de muitas vezes à noite, escutar o meu pai lá no seu quarto de joelho dobrado, apresentando ao Senhor um altar em sacrifício, em razão de tudo que ele havia feito pela sua casa, pela saúde dos filhos, pela bondade do Senhor para conosco. E eu te pergunto nesta noite, irmãos, você tem colocado na sua casa um altar ao Senhor? Um momento de joelho dobrado na presença do Senhor, buscando ao Senhor em gratidão. Porque, irmãos, o altar que nós precisamos apresentar ao Senhor é dizendo: Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti. Ana se colocava na presença do Senhor com o coração amargurado, entristecido, em razão de que ela não podia, não era hábil a dar para o seu marido um filho. Mas ela não desistiu. E ela se colocou verdadeiramente na presença do Senhor. Tanto que a resposta da sua oração está lá no versículo 27. Por esse menino, me coloquei na presença do Senhor. Hoje mesmo escutei um testemunho da minha esposa dizendo: nos colocamos de joelho, pedindo a Deus por aquela menina ali. Não é minha.
é do meu cunhado, mas é fruto de oração. Igual Ana, se colocou de joelho, pedindo: Senhor, abre a madre. Senhor, dá-nos a condição, abre a madre para que eu possa gerar. Irmãos, o gerar aqui na palavra do Senhor tem muitos sentidos dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos com a casa cheia de filhos, mas precisamos gerar algo melhor, apresentar os nossos filhos ao Senhor, apresentarmos os nossos filhos, a nossa casa, apresentar um altar ao Senhor em sacrifício, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado. Muitas vezes, irmãos, nós somos falhos e não reconhecemos o que Deus já tem nos dado. É muito comum dobrarmos o nosso joelho e falarmos: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência. Deus eterno, eu preciso que o Senhor entre nesta causa. Mas muitas vezes, na mesma oração, não tem um agradecimento. Ana lembrou de buscar ao Senhor, mas Ana lembrou de voltar lá e dar graças ao Senhor. Aleluia! E nós vemos aqui, irmãos, o cuidado de Eucana com a sua esposa. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava e dava porções do sacrifício a Peniana, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Então nós vemos no versículo 4, onde Eucana entregava sacrifício pelos seus filhos. Ele já tinha filhos, que mais não era com Ana. Mas ele ia ao templo oferecer sacrifício pelos seus filhos. No versículo 5, porém Ana dava uma parte excelente. Algumas Bíblias dizem uma parte dobrada. Porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, porquanto ela subia à casa do Senhor, assim como a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que declaração de amor, né, irmãos? Desse marido, né? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? É uma declaração de amor a Ana. Mas no coração de Ana, ela queria dar algo em recompensa. O amor de Eucana por Ana era tão grande que na hora dele separar o sacrifício, ele dava a ela mais do que dava à sua outra esposa, que tinha filhos. Dava a ela uma porção especial, irmãos, mostrando do cuidado e do zelo que Eucana tinha com Ana. Ele não tinha no seu coração amargura. Aqui mostra que ele não cobrava dela um herdeiro. Aqui mostra que ele não exigia dela algo de diferente. Mas, pelo contrário, ele mostrava o seu amor, a sua dedicação. Na hora de apresentar um sacrifício, dava uma porção melhor para ela. É lógico que a outra esposa não gostava. Sentia enciumada. Por quê? Porque ela não tinha filho e levava mais para apresentar ao Senhor. Mas era o zelo de Eucana por Ana. E quando nós olhamos, irmãos, no versículo 9, então diz assim: então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, Ana, pois com amargura na sua alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chorou para quem, irmãos? Para quem que Ana chorou? Para quem, irmãos?
Ana chorou ao Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos uma lição muito importante para a igreja. Muitas vezes, irmãos, nós estamos abrindo nosso coração e estamos chorando para a pessoa errada. Muitas vezes nós estamos aflitos de alma, estamos aflitos, e nós, em vez de colocarmos o nosso joelho no pó e apresentarmos a um Deus que pode nos ouvir, que pode entrar com providência no momento certo, nós nos colocamos a chorar e a suplicar para pessoas erradas. Aqui nós vemos o exemplo de Ana. Ana se colocou no templo, na presença do Senhor, para apresentar ao Senhor a sua amargura do seu coração. E nós vemos à frente onde diz assim: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para mim a aflição da tua serva, e de mim tu te lembrares, e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva deres um filho, um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ela fez o que na presença do Senhor, irmãos? Perseverou. Irmãos, ela ia de ano em ano. Ela não tinha oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor 4, 5 vezes por semana, que é o que nós temos aqui no Panamá. Nós temos condições de estarmos na casa do Senhor aqui 6 vezes por semana. 5 cultos por semana, pelo menos, para apresentar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas amarguras, as nossas alegrias. Ana se colocou e perseverou no seu pedido, perseverou na sua oração, e mais, ela fez um voto: Senhor, se o Senhor colocar no meu ventre um varão, eu o apresentarei à sua casa, eu separarei. Irmãos, quando aqui ela coloca, dizendo que não passará navalha na sua cabeça, significa que esse moço ia ser separado dos outros, ia ser separado para uma boa e excelente obra. Então, irmãos, através deste exemplo, através desta palavra, nós vemos uma mulher, uma pessoa que se colocava na presença do Senhor, para adorar ao Senhor, para ser grata ao Senhor pelo que tinha, e pelo aquilo que ela ainda não tinha. Ela ainda não tinha, ela ainda não havia recebido do Senhor o varão, o seu filho que ela tanto queria. Mas nós vemos no versículo 15, porém Ana, o versículo 14, e disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, não, meu Senhor, a sua serva está atribulada nem de espírito, e nem de vinho, e nem de bebida forte. Tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela tinha certeza das suas convicções. Não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: achei a tua serva graça nos teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, ela apenas tinha se colocado no altar. Ela apenas tinha entregado ao Senhor, irmãos. Ela tinha apresentado ao Senhor a sua súplica, a sua necessidade.
ela tinha entregado, se derramado na presença do Senhor. Nos versículos anteriores diz que Ana orava de joelho dobrado na presença do Senhor, e os seus lábios só se mexiam, por isso que Eli achou que ela estava embriagada, mostrava o desespero da sua alma. Ela orou em secreto com o Senhor, ela fez um voto com o Senhor, e a confiança era tamanha, que quando ela saiu da presença do Senhor, ela já se sentiu renovada. Renovada por quê, irmãos? Porque tinha certeza de que o Senhor tinha ouvido a sua oração. Eli percebeu algo de diferente naquele dia, naquela mulher. Ele percebeu que algo estava diferente e foi até ela. E tentou interrogá-la, perguntando se ela estava embriagada, mas ela estava ali, irmãos, era em comunhão com o Deus dos exércitos, ao Deus de Eucana, que levava ela todos os anos para apresentar ao Senhor um sacrifício por uma família que ela não tinha. O que ela tinha era o marido. A família era de Eucana com a sua esposa. Mas ela tinha a certeza de que era necessário se colocar na presença do Deus Altíssimo. E eu te pergunto nesta noite, meu querido irmão, o quanto você tem sido grato ao Senhor? O quanto você tem se colocado como Ana? Ana se colocou na presença do Senhor no momento de desespero. Ana se colocou na presença do Senhor buscando a solução para um problema. Irmãos, aquele dia Ana foi experimentar o profundo. Ana foi experimentar o profundo na presença do Senhor. E nesta noite eu quero te convidar a viver o profundo na presença do Senhor. A viver o especial na presença do Senhor. Irmãos, muitos aceitam a Jesus, se convertem, têm o nome escrito no livro da vida. É o processo natural, o Espírito Santo fala conosco. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, porque quem convence do pecado e da morte é o Espírito Santo. Quando alguém se coloca de joelho diante desse altar, levantando as mãos aos céus e suplicando que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, isso é o agir do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas muitas vezes, irmãos, muitos cristãos vivem apenas o superficial na presença do Senhor. Só o superficial. Eu te pergunto nesta noite, busque na sua memória. Eu vou dar 1 minuto para você buscar na sua memória um momento que você viveu em especial com Deus. Busque na sua memória, irmãos. Pastor, mas como assim? Um momento em que você dobrou o teu joelho, pedindo por uma cura, e o Senhor entrou com providência. Um dia que você viveu o especial de Deus de verdade, irmãos. Que você colocou a mão na cabeça do teu filho de madrugada, no momento de uma febre alta, e você orou e expulsou aquela enfermidade, e expulsou aquela febre, e quando você retomou para verificar, aferir a temperatura, e a temperatura já estava normal. Um milagre. Ou um momento de desespero em que você estava e você apresentou uma angústia terrível. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência agora. E o Senhor entrou com providência. Quem aqui já viveu um momento especial com o Senhor? Momento de cura, muitas mãos estão levantadas. Momentos especiais, irmãos. Só que poucas mãos aqui se levantaram. Aquele que levantou a mão já teve a oportunidade de viver o profundo. De viver um momento de profundidade com Deus, uma experiência única com Deus. E eu gostaria nesta noite de perguntar aqui, quem já foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem já experimentou o Espírito Santo na sua vida? Poucas mãos estão levantadas, irmãos. Precisamos viver um mais profundo, irmãos. Precisamos experimentar, viver mais profundo de Deus na nossa vida.
E nesta noite eu quero te convidar a fazer o que Ana fez. Se colocou verdadeiramente na presença do Senhor, pedindo de Deus um milagre sobre a sua vida, pedindo de Deus uma providência em algo que para o homem parecia impossível. Ana se colocou de joelho na presença do Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, eu sei que para o olhar do homem, para o olhar dessa medicina não tem como, para o olhar dessa medicina não há possibilidades, o meu ventre está fechado, muitos anos de relacionamento conjugal, e eu não tive a oportunidade de dar ao meu marido um filho, mas eu peço de ti um milagre. Esta era a oração desta mulher. E eu quero te convidar, meu irmão, nesta noite, eu quero te convidar a viver algo diferente na presença do Senhor. Eu não sei o que te trouxe essa casa de adoração nesta noite. Eu não sei o que trouxe você a vir à igreja nesta noite. Se foi só o costume de vir à igreja todo domingo às 19 horas. Eu não sei se é pela amizade que você tem por alguém aqui na igreja. Eu não sei se é porque você foi convidado, forçado a estar na casa do Senhor nesta noite. Mas eu tenho certeza que não foi nada disso. Porque você veio na casa do Senhor, porque você tem a intenção de viver o profundo na presença de Deus. Porque você tem a intenção no teu coração de viver algo diferente na presença do Senhor. Irmãos, esta mulher, neste exemplo no livro de 1 Samuel, ela coloca na presença do Senhor todas as suas angústias. Ela coloca na presença do Senhor tudo aquilo que entristecia a sua casa, o que entristecia o seu lar, que tirava o seu sossego. Mas ela teve coragem, e ela colocou na presença do Senhor dos exércitos a sua dificuldade. Ela não se importou se tinha alguém olhando para ela. Ela não se importou se tinha alguém falando mal dela. Ela não se importou da distância que levava ela da casa dela a estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não, nenhum obstáculo tirou ela de apresentar-se na presença do Senhor para suplicar algo de especial. Irmãos, e o desafio aqui para ela foi tão grande, que o que ela pediu, irmãos, não era para ela. Os irmãos conseguem entender nessa palavra? Ana não pediu para ela. Ela orou ao Senhor e falou: Senhor, me dê um filho, que por um tempo apenas ficará comigo, que por um momento só fará companhia no meu ventre, que por um tempo apenas estará comigo na minha casa. Mas eu peço, se o Senhor conceder, se o Senhor ouvir a minha oração, este menino ficará comigo só no tempo de amamentar. E no momento em que ele desamamentar, que ele sair do peito, a partir desse momento eu trarei ele à tua presença, eu entregarei ele a ti, eu apresentarei ele na tua casa para servir a ti por longos dias, por todos os dias da sua vida. A oração não era para ela, o pedido não era para ela, irmãos. Ela era apenas um instrumento usado pelo Senhor para gerar aquele menino. Irmãos, nesta noite, eu quero te convidar, da mesma forma que Jesus, ali na Galileia, convidou os seus discípulos a entrar numa embarcação e ir com ele para o meio do mar da Galileia. Na semana passada nós pregamos aqui a respeito de Jesus caminhando, indo ao encontro com os discípulos. Foi a mensagem de domingo à igreja.
Mas nesta noite eu quero fazer menção também que Jesus estava cercado de uma grande multidão, à beira do mar da Galileia. Milhares de pessoas cercavam a Jesus. Mas Jesus chamou apenas alguns para, no meio do mar da Galileia, viver o profundo, viver o excepcional, viver o milagre, pagar um preço, mas estar com Jesus na hora do milagre. E eu quero convidar você nesta noite a sair da posição de conforto que você está. Convido a igreja nesta noite a sair da posição que você se encontra. Irmãos, sair da posição que está é difícil. Irmãos, quando nós olhamos na lei da física, um corpo parado tende a ficar parado, um corpo inerte tende a ficar inerte, mas um corpo em movimento tende a estar em movimento. É a lei da física, irmãos, e na lei do Senhor é a mesma coisa. Aquele que é usado, ele não pode parar. Aquele que já pôs a mão no arado para fazer a obra, não pode parar. Aquele que já se propôs em pregar a palavra, não pode parar. Aquele que se propôs em cantar, louvar e exaltar ao nome do Senhor, não pode parar. Nós não podemos parar, temos que permanecer ativos, temos que permanecer na presença do Senhor, temos que ser útil nessa obra, porque o Senhor nos convida. A seara é grande, o Senhor te convida nesta noite a viver o especial, a viver o profundo. Aleluia, aleluia. Pastor, mas de que maneira que eu posso viver algo de especial? De que maneira que eu posso experimentar algo de especial? Aleluia. Irmãos, a receita está aqui. Ana se dobrou ao Senhor Deus. Ana se colocou na presença do Senhor. Ana apresentou ao Senhor as suas angústias. Ana apresentou ao Senhor a sua necessidade pessoal. Ana se colocou na presença do Senhor e fez um voto em especial naquele dia, dizendo: Senhor, se o Senhor entrar com providência, Senhor, não esqueça da tua serva. Senhor, se porventura o Senhor se lembrar de mim. Irmãos, nessa hora ela estava disposta a viver o especial na presença do Senhor. Ela não se importou com a opinião alheia. Ela não se importou se alguém ia julgar ela, dizendo: ah, você já é uma mulher de idade, já passou o tempo de você ser mãe, já passou o tempo de você dar esta alegria ao seu marido, você durante todos esses anos não foi capaz de dar fruto, agora depois de velha quer dar fruto. Mas ela perseverou, ela não deu importância para aquilo que vinham falar para ela, não deu importância para quem queria entristecer o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quem quer viver o especial na presença do Senhor, ele se afasta, como o Senhor Jesus naquele dia se afastou da multidão que estava lá caminhando com Jesus na Galileia. Ele se afastou, deixou todo mundo para trás, pegou os seus discípulos, e eu creio que alguns barquinhos, alguns pescadores, pessoas que estavam ali, tinham condições, tentaram acompanhar, talvez tentaram ir até de encontro com o mestre, mas só quem estava com Jesus lá no meio do mar da Galileia pôde viver o profundo, pôde viver bênçãos especiais em suas vidas. E eu quero te convidar nesta noite, se você está parado, a se movimentar, sair da posição que você está. Irmãos, não é fácil. Não é fácil para quem está parado começar a se movimentar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém que está parado se prontifica em fazer algo, sofre tanta perseguição. Se a pessoa soubesse. Eu já vi testemunhos dizendo assim: pastor, se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu tinha ficado parado. Pastor, se eu soubesse que se eu voltasse para a igreja, eu ia sofrer tanta perseguição, eu tinha ficado onde eu estava.
Mas poucos dias depois a mesma pessoa procura e fala: pastor, eu tenho vivido momentos especiais. Ah, pastor, como foi bom aquele dia em que eu não me importei e saí da posição que eu estava. Não me importei com as lutas, com as guerras, com as dificuldades. Tudo ficou para trás e hoje eu vivo um novo momento. Eu vivo um novo momento na presença do Senhor. Irmãos, quando eu vim para o Panamá com a minha esposa, quando nós assumimos a igreja aqui do Panamá, eu tinha recém terminado de colocar um piso muito bonito na minha casa. Tinha gasto alguns R$1.000 para fazer aquele piso. Tinha terminado de reformar todinha a minha casa. E os irmãos que conhecem a minha casa sabem que eu procuro ser caprichoso. E eu tinha terminado, irmãos, de colocar o piso, estava tudo muito bonito. Tinha escolhido o melhor piso para colocar, um piso flutuante de madeira, que só de enxergar a umidade de água estraga, irmãos. E poucos dias depois de ter assumido essa igreja como pastor, uma madrugada, eu acordei com o desespero da minha esposa, que disse para mim: levanta, porque a casa está debaixo d'água. E quando eu coloquei o meu pé no chão, irmãos, tinha uns 10 centímetros de água dentro da minha casa. O meu quarto, o closet, a sala, tudo estava debaixo d'água. Os móveis planejados com água para a porta do guarda-roupa para entrar. E eu desesperado, olhei para cima para tentar ver de onde vinha a água, porque a água tem que vir de onde, irmãos? De cima. Olhei para cima e não via de onde vinha a água e falei para ela: mas o que está acontecendo? Da onde essa água? E caminhando no meio da água dentro de casa, irmãos. E fui andando e cheguei no meu banheiro, abri a portinha do armário do banheiro. Tinha um flexível, um cano de água, revestido com uma malha de inox, com um buraco como se um cachorro tivesse mordido ele e arrancado um pedaço. Algo sem explicação para o mundo natural, irmãos. Um cano novo, que aparentemente era impossível estar naquela condição. Não era de borracha, não era de plástico, não era de PVC, mas era revestido de malha de aço inox. Tinha uma mordida naquele cano, e através daquele buraco, algumas horas de água vazando, inundou toda a minha casa. E eu, desesperado, comecei a rapar de rodo com meu filho e a minha esposa. E eu sentei na minha cama, no meu quarto, irmãos, com o pé dentro da água e falei: Jesus, eu não acredito que o Senhor permitiu isso acontecer na minha casa. Eu não entendo. Eu tenho me colocado na tua presença. Eu tenho me colocado para fazer a tua obra. O Senhor sabe que eu reformei toda essa casa. E eu chorava, irmãos, e pedia misericórdia. Misericórdia. E a minha esposa é testemunha que eu chorei aquela madrugada inteira, irmãos. E eu chamei o meu filho, e eu e ele de joelho, arrancando aquele piso. Levantamos a cama, tiramos para fora. E eu comecei a desmanchar aquele piso ainda naquela madrugada e fui pondo tudo para fora. E fui jogando lá para fora, irmãos. E deixei no piso igual está a igreja. Ficou todo o meu quarto, boa parte da minha sala, todo o closet, tudo no piso bruto. E eu sem dinheiro para colocar outro piso. Passou 1 mês, 2 meses, e a minha esposa, e eu nenhum momento, irmãos, perguntei para Deus por que daquilo. Somente no dia do desespero, apresentei ao Senhor o meu desespero. E deixei na mão dele. E aquele piso, irmãos, onde eu deixei na garagem, ficou lá. Eu estava tão triste que eu não fui capaz de guardar e nem de jogar fora. Ficou lá. Nos primeiros dias eu vi que aquilo inchou, cresceu, ficou lixo. Não tinha mais utilidade. Passou-se os 2 meses, a minha esposa falou assim para mim: viu, eu não sei o que você vai fazer. Vá no material de construção, compre o piso mais barato que tiver e coloque aqui. Porque eu não aguento mais esse piso bruto dentro de casa. O Espírito Santo falou no meu coração: vai lá onde você guardou, aonde você jogou, e dá uma olhada. Irmãos, o mesmo piso
que eu joguei lá todo molhado, encharcado, que já tinha inchado, eu retornei todo ele para dentro de casa. E hoje eu piso no mesmo piso. O mesmo piso. Não precisei comprar nem 1 metro mais. Peguei o que estava lá jogado. O milagre. E recoloquei novamente. E o dia que os irmãos forem em casa, eu convido os irmãos para ir lá olhar. Deus entra com providência na tua vida. O inimigo tentou, naquele dia, me enfraquecer. Naquele dia ele tentou me tirar da presença e da comunhão do Deus que eu sirvo. Naquele dia, irmãos, ele testou meu coração para saber se o meu coração está na obra ou se está nos bens materiais. Naquele dia o Senhor me deu a chance de testar o profundo, de viver o profundo com Ele, porque o que tinha acontecido ali era uma tentativa de me desviar da presença do Mestre, mas eu permaneci, eu orei, eu clamei, eu estava com amargura no coração e apresentei ao Senhor a minha amargura e falei: Senhor, eu não entendo hoje, mas eu sei que amanhã o Senhor entrará com providência. Eu sei que amanhã o Senhor que cuida, que tem zelado da minha casa e da minha vida, é o Senhor que tem zelado até hoje e não desfalecerá daqui por diante. Canderá mais tu, ferranderá mais. Parece um testemunho simples, irmãos, mas é o agir de Deus. Precisamos entender que o Senhor muitas vezes permite que nós passemos por dificuldades. O Senhor permite que nós experimentamos o profundo. Ah, pastor, eu queria ter testemunho para contar. Ah, pastor, eu queria ter experiências com Deus para dar testemunho. Você está a fim de dar testemunho, viver experiência com Deus? Então se prepara para viver o profundo na presença do Senhor. Se prepara para os ventos que virão, para que você possa ter força para remar o teu barco da tua vida espiritual. Coloque o teu joelho no chão mais vezes ao dia. Se coloque na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver o profundo, eu quero viver experiência, eu quero ser batizado com Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero viver isso que o pastor está pregando, viver algo em especial, para que eu possa permanecer na tua presença, para que eu possa contar e dizer a este mundo lá fora que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e o Senhor batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e o especial de Deus para viver, irmãos, você não paga nada. Para viver o especial de Deus, irmãos, não precisa você ter uma conta bancária com milhões. Para viver o especial de Deus, irmãos, você não precisa trazer oferta especial aqui na igreja. Ah, eu vou fazer uma campanha essa semana e quem trouxer um valor tal. Não, irmãos, para você viver o especial de Deus, basta apenas você colocar-se na presença do Senhor, erguer um altar ao Senhor, um altar de louvor, um altar de gratidão, um altar na presença dEle, um altar aonde você possa realmente se colocar diante do Mestre e dizer: Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita o meu filho lá na cadeia. Senhor, visita lá naquele hospital. Pai querido, coloca, Senhor, uma porção do teu Espírito sobre a minha vida, para eu viver o especial de Deus nessa terra. Eira candei vastou handeramas. Que vandure com vendiste com handeranas. Eira manastan com vandurei. Andirabastou. Irmãos, o Senhor é fiel.
Ele é fiel nas suas promessas. E eu não sei qual foi a promessa de Deus para a tua vida. Mas pastor, eu não posso morrer porque tem promessa na minha vida. Eu quero te dizer nesta noite que se você não levantar um altar ao Senhor, você pode morrer sem viver o especial de Deus. Porque para viver o especial de Deus, nós temos que tirar da nossa vida muitas coisas. Quando o profeta ia levantar um altar para Deus, para fazer um sacrifício, os obreiros que estão aqui sabem disso. Podia pegar um altar pronto, podia pegar um altar que era oferecido a qualquer Deus, podia pegar um altar já desmanchado. Não, para apresentar ao Senhor, irmãos, tinha que fazer um altar. E eu fico imaginando o profeta escolhendo a pedra. Essa não serve. Essa pedra que está aqui eu vou descartar. Eu vou pegar uma pedra que se encaixe bem certinho no altar. Para eu apresentar, fazer um altar ao Senhor, tem coisas que não servem, então vamos jogar fora. E a palavra do Senhor nesta noite, a igreja, você está apresentando muitas vezes ao Senhor um altar que não está condizendo com a presença do Espírito Santo na tua vida. Para que o Senhor visite a tua casa, o teu altar de adoração, precisamos muitas vezes reconstruir este altar, precisamos modificar esse altar, precisamos escolher o melhor de nós e colocarmos na presença dEle, tirarmos algumas coisas que vêm do mundo, algumas coisas que estão grudadas no nosso velho homem, precisamos tirar para que possamos nos chegarmos verdadeiramente na presença do Senhor. Eu fico imaginando que muitas vezes Ana deve ter ido ao templo, que em outras situações Ana deve ter pedido ao Senhor por um filho, mas nós vemos que nesta ocasião Ana se despiu de tudo aquilo que podia impedir ela de chegar na presença do Deus verdadeiro. Ela se despiu de tudo. Irmãos, ela passava dias e dias sendo cobrada pela outra mulher de Eucana. Ela passava todos os dias sendo cobrada por Penina, dizendo: eu tenho filhos, eu dei a Eucana filhos, eu dou a ele alegrias diárias com os filhos. E tentava entristecer o coração dela. Mas neste dia, em especial nesse dia, ela se colocou, ela deixou todas as amarguras, tudo aquilo que impedia ela da presença do Mestre, tudo aquilo que impedia a oração dela de chegar na presença do Senhor, para que ela pudesse apresentar verdadeiramente a sua súplica. Camando bastou, Ramás. Convido a igreja a se colocar sobre os vossos pés.